internacional, já cai de produção. Por quê? Porque em nível internacional, a competitividade desse time cai. Porque a escola é diferente. Até porque eu duvido que alguém fora do Brasil diga o seguinte: vamos virar a chavinha porque agora é Libertadores. Nada. Os caras jogam Libertadores, Campeonato Argentino, Paraguaio, Uruguaio, Boliviano, Colombiano, Equatoriano, do mesmo jeito que eles jogam Libertadores. Nós aqui não jogamos. Nós é que jogamos o Campeonato Brasileiro de um jeito e essas competições internacionais, elas são jogadas de outra maneira. Então muda tudo. Nós temos que virar a chavinha. Porque nós ainda não entendemos que essa competitividade que tem na Libertadores, nós precisamos manter o tempo inteiro. Então, quando você me pergunta se o São Paulo joga o melhor futebol do Brasil hoje, eu diria para você que em nível doméstico, sim. Mas esse mesmo São Paulo sucumbiu da principal competição do nosso continente, que foi a Libertadores. Mas naquela época o São Paulo não estava jogando como está jogando agora. Não sei. Agora ele não está jogando com aqueles times. Será que esse São Paulo de agora, que encanta e joga bem contra o Fluminense, que joga bem contra o Atlético Mineiro, que faz uma partida muito boa contra o Grêmio, embora tenha perdido, dominou o time gaúcho lá dentro de Porto Alegre, será que esse São Paulo de hoje, se fosse jogar com o River Plate, um mata-mata de Libertadores, sei lá, quartas de final, oitava, semi, venceria? Não sei. Então, para consumo doméstico, já que o assunto é esse, Campeonato Brasileiro, sim, o São Paulo joga hoje o melhor futebol do Brasil. Mas esse São Paulo, que é o melhor time brasileiro do momento, não está na semifinal da Libertadores. Zé Elias, quero ouvi-lo, amigo, sobre esse tricolor. Concorda com as colocações do Sormani? Discorda? O que você acha? Não, eu concordo, né? Eu vou repetir o que eu falei, né, no programa tático. Eu acho que São Paulo ele foi forjado na base da pancada, né? Na base da porrada. Aí ele aprendeu. O Fernando Diniz deu 2 passos atrás, né? Conseguiu acertar a equipe, porque nós vimos uma equipe do meio para frente muito bagunçada em relação a sem a bola, né? O defeito o grande problema dos times do Fernando Diniz, se você buscar, como eu falei já na hora do almoço, você pega o Atlético Paranaense do Diniz, o Fluminense do Diniz, eram times que jogavam futebol, chegavam à área do adversário facilmente, mas com uma bola perdida, sofriam contra-ataques fáceis e aí tomavam 1 gol, 2 gols e acabavam perdendo os jogos, ou senão eram aqueles jogos de 5-4, 4-3. A partir do momento que ele consertou isso no São Paulo, que ele começou a dar um padrão melhor na fase defensiva, que é posicionar melhor a sua equipe, né? Joga com 2 jogadores no meio-campo, Daniel e Luan. O Sara tem as funções, Sara e Igor Gomes têm as funções defensivas bem definidas, ou seja, perderam a bola, eles recuam rapidamente, recompõem, guardam a posição. Isso ajuda demais, porque você tem uma equipe que está bem posicionada. E eu acho que o Fernando Diniz acertou e teve a capacidade, né? Isso é legal, a humildade, falou, peraí, alguma coisa eu preciso mexer, alguma coisa eu preciso mudar. Porque como o senhor Sormani falou sobre a desclassificação contra a eliminação contra o Mirassol, a eliminação contra o River que vinha de 6 meses sem jogar, né? Nós vimos o River dentro do Morumbi jogar com tranquilidade, posicionando só a sua equipe e jogando na experiência. E o São Paulo já com ritmo nas pernas para poder jogar e dominar esse jogo. E não foi um jogo em que o São Paulo conseguiu dominar. Criou algumas oportunidades, mas também cedeu oportunidades para o River. Tanto é que depois do segundo jogo nós sabemos o resultado. Eu acho que esse São Paulo de hoje conseguiria dificultar mais se tivesse que disputar a Libertadores nesse momento, porque encontrou aí eu acho que o grande equilíbrio, né? Em defesa, meio campo e ataque, e hoje você não joga só com a bola nos pés, você tem que saber jogar sem a bola. Antes a equipe do São Paulo tinha esse problema que já foi consertado. Eu acho que joga o melhor futebol do Brasil, né? Como o seu Sormani falou sobre a questão nacional dentro do futebol brasileiro. Eu acho que é aquele time que passa a maior segurança para o seu, vamos dizer assim, para o seu torcedor. Porque o torcedor hoje do São Paulo sabe, quando ligar a televisão para assistir o seu time, sabe exatamente o que ele vai fazer, qual o tipo de qualidade, os principais jogadores, as dificuldades que irão sofrer, né, pelas características do time, mas com a confiança de saber que o time vai criar chances para poder ganhar o jogo. É um São Paulo que não vai ter
voltando à Copa do Brasil, né? A gente está falando muito de Campeonato Brasileiro, mas voltando à Copa do Brasil, não tem o Reinaldo, né? Na quarta-feira, diante do Grêmio, o Reinaldo punido, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O quanto perde o São Paulo sem o Reinaldo, que tem sido também uma peça importante ali pelo lado esquerdo, Gustavo? Tá no mudo o seu microfone, tá no mudo. Paga a pizza! Paga uma pizza pra todo mundo. Eu vou deixar metade do salário em caixinha nessa pandemia. É regra. Todo programa em jogo, viu? De vez em quando eu muto meu microfone no meio do jogo também. Mas vamos lá. Sobre o Reinaldo, faz falta. E o Reinaldo é outro caso de jogador, fazendo uma analogia até com o time do São Paulo que eu citei agora há pouco, sobre quem havia uma desconfiança muito grande e recuperou o status de jogador. Olha, a gente pode olhar para esse jogador aqui e confiar nele. O Reinaldo se tornou bastante importante dentro do esquema do Fernando Diniz, e é um caso de jogador também que eu acho que o individual dele acaba sendo potencializado pelo coletivo, né? Tem muitos casos quando você precisa potencializar o individual através do coletivo. Eu acho que é o caso do Reinaldo. O Reinaldo, ele cresceu junto com o time, né? Ele não é, para mim, um dos melhores jogadores do São Paulo, mas se tornou um jogador bastante importante. E o que o Zé citou agora há pouco é fundamental nessa análise do São Paulo também. A forma como a equipe mudou, né? Eu citei, em março ninguém imaginava o São Paulo campeão, mas em março o time jogava de uma maneira, eu vou colocar diferente, mas não diferente radical. Mas alguns conceitos foram revistos, a defesa foi melhor organizada, a transição defensiva se tornou melhor. Então esse aspecto que o Zé colocou, ele é importante, e dentro desse pacote todo, o Reinaldo hoje faz falta para o São Paulo, porque é o dono da lateral esquerda. Ô Abel, dos sinais, né, daquilo que a gente pode ver que mudou e melhorou, mudou para melhor, é a entrada do Luan no meio-campo. É um jogador que preenche a vaga, que é aquela questão defensiva, ou seja, pela forma como joga o São Paulo, os zagueiros ficavam expostos. E no começo do ano ele jogava com 3 jogadores no meio-campo. Não sei se você se lembra que tinha um jogador fixo na frente da zaga, que era o Tietê. Tinha Daniel Alves e o Igor Gomes às vezes vinha por dentro, ou se não era aquela dúvida, joga o Hernanes por dentro, como é que joga, né? Por incrível que pareça, com a lesão do Hernanes, ficou um pouco mais fácil para o Fernando Diniz definir as situações, os jogadores, as características, e aí ajudou o São Paulo. Então isso foi fundamental, né? Porque até mesmo o próprio Reinaldo, quando o time jogava com 3 jogadores, se buscarmos aí na internet os tapes dos jogos do São Paulo, você vai ver que a maioria dos gols eram todos ali entre o zagueiro e o Reinaldo. Se você lembrar, porque o Reinaldo, quando ele saía para fazer o atacante, né, isso quando o São Paulo tinha a bola nos pés, ele saía para fazer o atacante, o que o Fernando Diniz sempre pediu? Os zagueiros abrem, passam a ser laterais e você tem um cara jogando centralizado. Quando o São Paulo perdia essa bola, era um Deus nos acuda, todo mundo corria para tentar fechar, para tentar correr atrás dos atacantes adversários, e nem sempre conseguiam fazer isso, e normalmente era sempre do lado do Reinaldo. Por quê? Porque o lado do Reinaldo é mais forte. Entre Reinaldo e Juan Fran, o Juan Fran é aquele defensivo, o Reinaldo é a grande opção do São Paulo do meio para frente. É um jogador que sempre teve essa qualidade. Embora ele teve momentos difíceis no São Paulo, ele teve que sair do São Paulo, jogou em outros clubes, provou o seu valor. Quando voltou ao São Paulo, voltou mais maduro e com uma personalidade, porque mesmo na fase ruim de São Paulo, ele é o cara que fala assim, não, dá a bola aqui para mim, do meio para frente, eu resolvo, eu vou tentar fazer as minhas jogadas. Ele jamais mudou. Isso daí é importante, porque você cria as referências. O Daniel Alves é importante. Daniel Alves é super importante, mas lá na frente, se não tivesse o Luciano, talvez o Brenner hoje não seria o que ele é, porque o Luciano faz as movimentações para o Brenner justamente fazer a leitura e poder finalizar com apenas um toque, ou às vezes 2 toques, porque ele domina e chuta. Né? Você tem o Gabriel Sara, que faz as funções. Hoje o futebol é muito definido pela função, né? O Gabriel Sara, quando começou logo no início do ano, ele corria para tudo quanto é lado. Você escutava o Fernando Diniz falar, corre, se movimenta, corre, abre e tal. Então, um jogador que tem a idade que tem o Sara, muitas vezes não encontrava os espaços exatos, vamos dizer assim. Corria muito errado. A mesma coisa com o Igor Gomes. Vocês lembram quem deu a saída contra a LDU?
que foi aquele gol errado, né? Foi o Igor Gomes que saiu, pegou a bola dos pés do Volpi e tocou para o Hernanes de costas com a marcação, ou seja, sem nenhuma noção de posição. A partir do momento que eles foram posicionados muito próximos daquilo que eles sabiam fazer, eles cresceram de rendimento. Eu sempre usei um exemplo no momento em que o São Paulo tinha essas dificuldades. Eu falei assim, se eu sou um empresário e eu venho para assistir o jogo do São Paulo, eu não sabia qual era a posição do Igor Gomes. Se ele era meia, se ele era volante, se ele era zagueiro, porque ele saía com a bola nos pés do Volpi, se ele era atacante. Então, assim, ficava mais difícil. Hoje está muito mais fácil, porque as posições estão definidas, né? Então, isso fica muito mais fácil para você adquirir confiança. E, assim, Abel, tá difícil? Pô, eu sei que o Abel tá na minha frente. Toma a bola, Abel. Tá difícil, Abel, joga pro Volpi. O Volpi não, pro Hoffmann. Hoffmann, tá difícil, toca pro seu Sormani. Ou seja, aí, cara, né? Meu menino é fantástico. E aí você consegue ter as referências. E foi assim que o São Paulo conseguiu essa virada e essa confiança, né? Porque alterna. Alguns jogos ele cai, é normal, porque você está jogando um jogo a cada 3 dias. É normal você ter uma queda, isso é natural, fisicamente o ser humano não suporta, né? Porque você joga hoje, amanhã você está jogando no Rio Grande do Sul, depois você pega o avião, vai lá para Fortaleza, então isso acaba sendo difícil um pouquinho, né? Para manter os 90 minutos no mesmo ritmo. O Flamengo no ano passado, né? Esse acaba sendo o Luan Santos, o volante, você tem o Gabriel Sara, o Daniel Alves e o Igor Gomes, próximos, mas o Igor Gomes não jogando aberto pela esquerda. Ele joga por ali também, mas ele se infiltra bastante para abrir o espaço exatamente para o Reinaldo descer. Porque é essa força do Reinaldo que permite com que, o Igor Gomes vá se juntar ao Daniel no meio. 2, que o São Paulo tenha profundidade pelo lado esquerdo com o Reinaldo, porque com a mexida do Igor Gomes, ele carrega consigo muito da atenção e, às vezes, da marcação do adversário. E abre esse corredor do São Paulo. Todo mundo sabe disso. Isso não é novidade para ninguém. Então, a ausência do Reinaldo nessa partida, que, aliás, tomou um cartão amarelo bobo no final do jogo contra o Grêmio. É um inacreditável cartão amarelo que ele tomou. Eu acho que ela vai ser muito sentida. Muito sentida. Uma pena. Tomara que o Léo Pelé consiga fazer um bom jogo. Mas o Reinaldo vive um grande momento na carreira dele. Vive um grande momento, tanto é que você dá uma olhada aí nesses sites que elegem os melhores do Campeonato Brasileiro, até a tal rodada, etc. e tal, o Reinaldo figura como o melhor lateral esquerdo da competição. E não é à toa, ele faz por merecer isso, porque ele está jogando muito bem. Ele é o desafogo do São Paulo em muitas situações. E o São Paulo vai sentir demais a ausência dele nessa partida contra o Grêmio. Abel, e tem um detalhe sobre o Léo também. Ele foi uma tentativa do Fernando de quarto zagueiro mais técnico, né? A tentativa do passe melhor. Ele passou por esse processo também, né? Houve isso também, diria o outro. O conjunto funcionando, né? O São Paulo como grupo, como time, muito melhor. Individualidades, inclusive, de jogadores que estavam desacreditados ou que foram muito criticados durante um certo tempo e estão jogando muito, muito bem, muito melhor hoje. O Reinaldo, o próprio Daniel Alves, o Arboleda foi muito cornetado, teve problemas extra-campo, vestiu a camisa do Palmeiras, voltou a jogar muito bem. O Gabriel Sara, tem muita gente aí nesse São Paulo que cresceu junto com o crescimento do grupo. É o São Paulo próximo de uma final de Copa do Brasil, é o São Paulo muito próximo também de mais um título de Campeonato Brasileiro. E aí a pergunta: quem poderia tirar esse título do São Paulo no Campeonato Brasileiro? O Flamengo? Seria possível? Claro que matematicamente ainda é muito possível. O Flamengo tem um grande time, tem um grande elenco, está a 7 pontos, né, de distância com o jogo a menos. Mas o futebol apresentado por esse Flamengo ultimamente não tem empolgado tanto o seu torcedor, que continua acreditando, claro que continua. Mas tem que melhorar muito isso aí, não tem não, Gustavão? Tem, eu tô até abrindo aqui a tabela para ficar com os números exatos, né? O São Paulo tem 56 pontos em 27 jogos. O Galo tem 49 em 27, o Flamengo tem 49 em 26. Depois vem Inter, Grêmio e Palmeiras, me parece já todos, tá aí a classificação, todos fora da briga. Abel, o Campeonato Brasileiro, ele eu sempre falo isso, né? Ele não é, para mim, um dos melhores campeonatos nacionais do mundo.
mas ele é tranquilamente um dos mais equilibrados e imprevisíveis. Então, hoje, 28 de dezembro, é 28, né? Acho que é. 28 de dezembro, é fácil afirmar o São Paulo será campeão brasileiro, Flamengo e Atlético não vão alcançar o tricolor. Hoje é uma situação muito confortável, mas a gente já vive uma situação excepcional na competição com a pandemia de coronavírus. Tomara que nada aconteça, mas surtos de coronavírus estão surgindo em equipes. Tomara que não aconteça nada com São Paulo, mas aonde eu quero chegar? Acho que ainda está tudo aberto. São Paulo é o grande favorito, Atlético e Flamengo são os times que vão perseguir o tricolor, mas garantir, afirmar com todas as letras, o São Paulo será campeão, eu ainda não faço isso porque é uma competição com muitos problemas. Então vou mudar a pergunta ainda para você. O que te faz acreditar que o Flamengo ainda pode tirar esse título do São Paulo? Ou que te faz duvidar que o Flamengo pode chegar e tirar esse título do São Paulo? Primeiro, problemas do São Paulo. Eu acho que para Flamengo e Atlético conseguirem brigar, o São Paulo precisa de problemas. O São Paulo precisa baixar o nível. Se baixar o nível, Flamengo e Atlético precisam recuperar o futebol que já mostraram. O Flamengo no Campeonato Brasileiro atual viveu altos e baixos com 3 treinadores. O Atlético Mineiro começou muito bem e teve uma queda. Se essas duas equipes conseguirem recuperar o futebol que já mostraram, porque tem jogadores para isso, e o São Paulo enfrentar percalços, se o São Paulo tiver problemas com Covid, com lesão, problemas de escalação, aí realmente acho que pode haver uma briga. Porque é um campeonato sempre muito imprevisível, ainda mais esse ano absurdo de 2020, sendo que o campeonato vai acabar no ano que vem, né? Muita gente questionando o trabalho do Rogério Ceni, as escolhas, desde lá no início, né, quando foi eliminado na Libertadores, na Copa do Brasil e agora no Brasileirão também. Muita corneta da torcida rubro-negra, vamos falar o português claro, principalmente nesse jogo do final de semana contra o Fortaleza, né? O pessoal reclamando.